gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou professora Brilha, sou professora de Física aqui em Belo Horizonte. Estou nesse momento aí de pandemia, fazendo a minha parte, gravando videoaulas para dar aquele suporte para quem precisa dar continuidade aos estudos. Se você está curtindo, aproveita e dá um like aí e se inscreva no canal para ter acesso aos outros vídeos. É o seguinte, pessoal, para facilitar o assunto de eletrodinâmica, eu enumerei essas videoaulas do número 1 até agora. Então, hoje é a nossa aula de número 8. Se você tem dificuldade nesse assunto, eu recomendo que você assista desde o primeiro vídeo até agora. Você vai dominar muito mais esse assunto e ele vai ser uma fichinha aí nas suas provas, fechado? Essa aula de número 8 é o seguinte, eu estou dando continuidade ao assunto de geradores e receptores elétricos. O que acontece quando eu pego mais de uma pilha e coloco no aparelho? O que você está fazendo é uma associação de geradores, já que cada pilha individualmente é um gerador. Então, o que vai acontecer? Se você associar em série esses geradores, a força eletromotriz equivalente ali do seu circuito vai ser a soma da força eletromotriz de cada gerador. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pilha, cada pilha individualmente fornece aí uma diferença de potencial de 1,5 volts. Então, aqui vai ser o meu referencial zero. Toda essa extensão da pilha aqui eu vou ter uma diferença de potencial de 1,5. Quando eu coloco ela em série com a outra, então detalhe, se é negativo ou positivo, a outra pilha também tem que estar negativo e positivo. A associação tem que seguir essa sequência, tá? Eu não posso colocar a pilha ao contrário. Então, aqui é como se eu tivesse ganhado 1,5 volts de diferença de potencial. Quando eu coloco a próxima pilha em série, aqui ainda não tem nada, né? Não acrescentou nada na outra pilha. Daqui para cá vai acrescentar mais 1,5. Então, no total, ó, essa diferença de potencial aqui vai dar quanto? 3 volts. Tranquilo? Então, na prática, é você somar 1,5 mais 1,5, então você vai ter no total 3 volts de diferença de potencial. A representação no circuito vai ser o seguinte: o polo negativo eu coloco esse tracinho menor e o polo positivo esse tracinho maior. Você coloca negativo, positivo, negativo, positivo. E assim você vai somando as diferenças de potencial e vai ter aí a tensão total equivalente. Fechado? Então, a força eletromotriz equivalente nessa associação vai ser de 3 volts. Ô pessoal, outra coisa, vale a pena ressaltar que se eu fizesse isso aqui ao contrário, se daqui para cá eu ganharia 1,5, se essa pilha tivesse ao contrário, eu perderia 1,5. Então, quando eu coloco uma pilha ao contrário, eu estou perdendo aquela diferença de potencial. Então, acaba que não é interessante fazer assim. A gente tem que colocar positivo, negativo para ir somando, fechado? Agora, se a associação for em paralelo, o que vai acontecer? Você não vai ter soma da diferença de potencial ali de cada gerador. A força eletromotriz equivalente será o quê? A força eletromotriz de um gerador individual. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pilha de 1,5 em cima, coloco em paralelo com outra, coloco em paralelo com outra. E aqui conecto o meu circuito. Qual vai ser a diferença de potencial entre A e B? Vai ser 1,5, o valor de uma pilha individual. Aí você me fala, qual é a vantagem nisso então? Colocar 3 pilhas, sendo que a diferença de potencial vai ser a mesma. A vantagem é o seguinte, se você viu a aula de número 7, nós aprendemos que o gerador real, ele tem uma resistência interna. O que isso acarreta? Ao invés de fornecer 1,5 volts para o meu circuito, fornece menos, porque a resistência interna acaba consumindo parte dessa diferença de potencial. Quando você coloca resistências em paralelo, a resistência equivalente do circuito acaba diminuindo. Isso faz com que o total de tensão consumida pela resistência interna dos meus geradores seja menor. E aí eu consigo fornecer mais força eletromotriz para o meu circuito, né? Do que se fosse uma pilha individual.
Então, a associação em paralelo de geradores serve para diminuir a quantidade de tensão interna ali que vai ser consumida pelo gerador e assim eu consigo fornecer mais tensão para o meu circuito. Tudo bem? Então, vamos para receptores. Pessoal, o receptor elétrico é bem tranquilo, tá? É só você pensar que é o oposto do gerador. Enquanto o gerador está fornecendo tensão para o circuito, o receptor vai receber. Ou seja, o gerador pegava uma energia qualquer, seja ela química, nuclear, e transformava em energia elétrica para fornecer para o circuito. O receptor vai pegar essa energia elétrica para transformar em outra coisa. Ou seja, o que são receptores elétricos? São dispositivos que convertem energia elétrica em outra forma de energia. Vamos ver alguns exemplos? Ventilador. O ventilador, quando conectado ao circuito, ele recebe a energia elétrica e converte em energia cinética, já que ele vai movimentar as hélices. A lâmpada pega a energia elétrica e converte em energia luminosa. O chuveiro pega energia elétrica e converte em calor. Então nós temos aí esses receptores que também nos exercícios podem vir com o nome de motores elétricos. Só que vamos pegar um exemplo do ventilador. A função dele é pegar a energia elétrica e converter em energia cinética. Mas se você colocar a mão atrás no motor do ventilador, você vai perceber que esquenta. Ele não foi feito para esquentar, mas da mesma forma a passagem de elétrons ali vai gerar colisões que acaba gerando calor. Ou seja, parte da energia que deveria ser energia cinética está virando energia térmica. É o tal do efeito Joule. Então é o seguinte, o ventilador vai receber aquela tensão útil que eu falei na hora que eu expliquei geradores elétricos. Então o gerador ele vai fornecer uma tensão útil para o meu sistema, vamos supor que seja para o ventilador. Então ele está fornecendo uma tensão ali para o meu ventilador. Esse ventilador vai fazer o que com essa tensão? Parte vai fazer a movimentação, ou seja, parte dessa tensão está indo de fato para a função dele, que é gerar movimento, mas parte está sendo dissipada por efeito Joule. Se eu somar o tanto de tensão que virou movimento e o tanto de tensão que foi dissipado por efeito Joule, eu vou ter o total da tensão que o ventilador recebeu. Ou seja, a tensão que de fato vai virar movimento, que eu vou conseguir usar para gerar o movimento, eu vou chamar de força contra-eletromotriz. E para diferenciar do símbolo de força eletromotriz, eu coloco a linha. A tensão que vai ser perdida por efeito Joule, só que agora no ventilador, vai ser R vezes I. Rzinho para representar a resistência interna do ventilador, né? E eu coloco R' só para diferenciar do receptor. Então vai ficar R', tá? Então, de novo, o que o meu ventilador está recebendo? Uma tensão para fazer o funcionamento dele e uma tensão que está virando calor por efeito Joule. Quando eu somo as duas, eu tenho o total do que ele recebeu do meu circuito. Fechado? Então, vocês percebam que aqui é uma soma, viu? Fique esperto. Então, só para a gente guardar, L' eu vou chamar de força contra-eletromotriz, que pode vir com o símbolo de FCEM, força contra-eletromotriz. E R' vai representar a resistência interna, só que agora do meu receptor, tá? Como está sendo uma soma aqui, ó, vai ser o gráfico dos receptores vai ser diferente do gerador. Enquanto o gerador tinha uma subtração da força eletromotriz com o efeito Joule, você tinha uma queda no gráfico. Aqui o gráfico de tensão por corrente, como você vai ter uma soma, você vai ter um gráfico ascendente, uma inclinação positiva. Então, vamos ver. Se a corrente for zero, eu não tenho essa parte. Então, a tensão seria só a força contra-eletromotriz. Então, quando a corrente é zero, a tensão é só a força contra-eletromotriz. A partir do momento que começa a ter corrente, então, não sei se eu falei, quando a corrente é zero, eu só tenho a força contra-eletromotriz. Então, o gráfico, quando a corrente é zero, eu tenho só a força contra-eletromotriz. À medida que começa a ter corrente, eu vou ter um acréscimo aqui de tensão.
Então, à medida que eu começo a ter corrente, eu vou ter um acréscimo de tensão, ok? Então, por isso que o gráfico vai subindo. Fechado, galera? Galera, então agora a gente finaliza o assunto de geradores e receptores elétricos. Seria legal se você pegasse uma bateria de exercícios para poder fixar esse conteúdo da melhor forma possível. Eu também lancei um desafio de, tendo 500 inscritos no canal, eu faço uma live de resolução de exercícios de circuitos elétricos do Enem. Tá a fim de ver? Então compartilha, se inscreva, não deixa para depois não. Tudo bem? Só falta mais um assunto para a gente finalizar eletrodinâmica, que são capacitores. Não perca não. Até a próxima!